A lição de hoje retorna ao tema da ortodoxia cristã. Para enfrentarmos o espírito da Babilônia em nosso tempo, precisamos ter o pleno conhecimento do motivo da nossa fé. Não é só sobre pregar o Evangelho, mas também sobre viver o Evangelho, sobre como somos todos representantes de Cristo onde ficamos. Trabalhamos e nos divertimos e como devemos mostrar Cristo em tudo que fazemos e dizemos. Da mesma forma, o embaixador de Cristo deve representar seu país natal, o céu, enquanto estiver em seu país anfitrião, a terra. Ele deve representar Jesus, dizendo às pessoas qual é o seu interesse, intenção e mensagem. Ele deve compartilhar as boas novas do Evangelho. Ele deve santificar o povo de seu país anfitrião com a verdade. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da classe dos adultos, da editora CPAD, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição 11, cultivando a convicção cristã. O textuário vai nos dizer assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. A verdade prática vai nos dizer assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso, ou seja, incondicional, essencial para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade, ou seja, é a ortodoxia cristã. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Os objetivos da lição é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. 2. Compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. E 3. Reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Tópico 1. Convicção espiritual. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita a uma comunidade de crentes que tinham se convertido por um período muito curto de tempo. Provavelmente não mais do que alguns meses. Aprendemos com o livro de Atos que durante a estadia de Paulo na cidade de Tessalônica, ele pregou em uma sinagoga judaica em 3 sábados sucessivos. Suas palavras de encorajamento e esclarecimento têm como pano de fundo a antecipação da volta do Senhor Jesus Cristo. A convicção em relação à palavra de Deus para o futuro oferece esperança e mantém os discípulos na tarefa, tanto na busca da vitalidade espiritual pessoal, quanto na manutenção dos laços de comunhão uns com os outros. O papel crítico do Espírito Santo leva adiante desde a recepção do Evangelho até a preservação com alegria e a avaliação da doutrina, tá? Primeiro subtópico, bem-estar comum. O Evangelho havia sido entregue aos Tessalonicenses em palavra, mas não veio apenas em palavra. O Evangelho veio com o poder divino para trazer resultados. Os resultados incluíam arrependimento do pecado e o afastamento da adoração aos deuses pagãos para um serviço de um Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Além disso, esse poder do Evangelho foi acompanhado pela obra do Espírito Santo. O Espírito tomou as palavras do Evangelho e as tornou eficazes na vida dos Tessalonicenses e de todos os verdadeiros crentes. Uma convicção é uma crença, uma confiança, um princípio ou um dogma. É muito mais do que uma opinião, porque a opinião é apenas um ponto de vista que é mantido sem necessidade de prova. Todos nós
Temos opiniões sobre o que preferimos em um culto, o estilo de música, o tipo de oração, de pregador, de pregação, mas o que se qualifica como uma convicção é a crença central de que a adoração é uma parte necessária da vida cristã. Uma convicção é uma crença que você mantém tão fortemente que parece que ela o prende. Martinho Lutero, diante das potências da Europa, disse: a menos que vocês provem para mim, pela escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência é cativa à palavra de Deus, e contra a minha consciência não é nem correto nem seguro. Sempre que Deus escolhe fazer uma obra profunda em uma vida, uma forte convicção nasce do Espírito Santo. As conversões na igreja primitiva resultaram em vidas transformadas que mantinham uma profunda convicção transformadora em relação ao que acreditavam anteriormente e como viviam nessa crença. O que acreditamos não é uma palavra de origem humana, não é uma mera filosofia que nos faz estar tão cheios de tanta alegria e convicção. É a palavra viva de Deus. Vive além das páginas, além da pregação. É o poder que anima e é a própria vida do cristão. Subtópico 2, dedicação altruísta. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, refere-se a ele e seu companheiro de viagem, Silas, que já sofreram e foram insultados nos pios e a caminho de Tessalônica. O apóstolo Paulo está se referindo a um evento que está registrado em Atos capítulo 16, 22 e 23. A multidão ajuntou-se ao ataque contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que fossem despidos e espancados. Depois de terem sido severamente açoitados, foram jogados na prisão e o carcereiro recebeu a ordem de guardá-los cuidadosamente. Paulo e Silas tinham acabado de ser espancados e humilhados enquanto estavam em Filipos. Foram jogados na parte mais baixa da prisão, onde foram acorrentados para que não escapassem. E o que eles fizeram? Eles iniciaram uma sessão de louvor ao Senhor, cantando cânticos ao Senhor. Isso mostra a confiança que eles tinham no Evangelho do Senhor Jesus. Depois de deixar Filipos, Paulo e Silas seguiram para Tessalônicas, onde continuaram a declarar Cristo com ousadia e grande coragem. Eles conheciam suas missões e sabiam sua tarefa, mas essa não era a fonte de sua ousadia. Sua coragem suprema veio em saber que Deus estava com eles em sua jornada. Eles não viajaram sozinhos e nós também não. Somos fortalecidos pelo mesmo Espírito Santo que habitou o apóstolo Paulo. O mundo nos diz para confiarmos em nossas habilidades e realizações, nossos bens, nossos corpos e nossa sexualidade, ao mesmo tempo em que nos bombardeia com imagens e relatos de pessoas que nunca podemos viver em nenhuma dessas áreas. Há uma palavra-chave muitas vezes colocada diante do tipo de confiança que o mundo quer que tenhamos. Eu, mas estamos nos preparando para o fracasso quando confiamos em nós mesmos. A convicção profunda nas escrituras não muda com base em emoções, circunstâncias, opiniões. Quem está por perto, o que está acontecendo na vida, é uma motivação que não pode ser tirada. Subtópico 3. Fidelidade na pregação. Muitas pessoas podem parecer corajosas ou ousadas, mas pelas razões erradas. Paulo lista suas razões aqui. Primeiro, ele diz: ele não pregou por erro ou impureza. Em outras palavras, ele não veio vender nenhuma revelação particular. Hoje, somos confrontados com desfiles de gurus, profetas, videntes, avatares e outros vendendo suas formas peculiares de doutrina.
Por exemplo, os TJs confrontam-nos em nossas casas, corajosamente vendendo sua doutrina em todo o país e ao redor do mundo. À primeira vista, eles parecem ser pessoas, ser ousados e corajosos. Eles parecem ser movidos por uma convicção. E talvez sejam em algum grau, mas é uma convicção errada. Mas Paulo não veio a Tessalônica vendendo nenhuma doutrina exclusivista. Era a verdade de Deus confirmada pelos profetas e pelo próprio Jesus Cristo. Também não veio convidar as pessoas para a licença sexual, encorajando-as a entregarem-se, a lançarem-se sobre todos os laços morais e fazerem o que quiserem. É assim que alguns atraem um grande número de seguidores hoje. Proclamar o evangelho diante de uma forte oposição requer compromisso, apaixonado e o poder de Deus. Paulo insistiu que Deus lhe confiou sua mensagem. Portanto, a mensagem de Paulo era verdadeira e sua motivação era pura. A sinopse da lição diz assim, no sinopse 1, nem sem ação poderosa do Espírito a pregação é incapaz de transformar vidas. Tópico 2, convicção moral. Subtópico 1, retidão nas ações. Na época da escrita desta passagem pelo apóstolo Paulo, filósofos, viajantes, não eram nada incomuns em todo o mundo mediterrâneo. As estradas que os romanos haviam construído para conectar seu império haviam aumentado muito a disponibilidade de comércio e ideias. Deus havia preparado o terreno para a propagação do evangelho de uma maneira que não estava disponível em nenhum momento anterior da história. Com efeito, o momento preciso da apresentação da mensagem evangélica é apenas uma das muitas confirmações históricas da sua verdade. Muitos desses filósofos não eram tidos em alta estima. Eles eram vistos como mendigos viajantes que lisonjeavam as massas inteiras de pessoas com seu discurso suave, depois o seduziam com grandes quantias de dinheiro. Ainda temos muito desses filósofos mendigos e lisonjeiros conosco até hoje, não é mesmo? É por isso que o apóstolo Paulo ressalta que ele não veio com palavras vãs ou para enganar as pessoas. Ele também se distingue desses charlatões ao apontar que ele e Silas procuravam agradar a Deus e não aos homens. O sinal de um verdadeiro apóstolo, então, é de um mensageiro de Deus. Agora, se seus motivos parecem ser se agradar a Deus, amando pessoas em vez de agradar as pessoas, lisonjeando as pessoas. Ele evitou as tentações tão comuns ao ministério, a ganância, a ambição egoísta e o desejo de agradar as pessoas e não a Deus. Para fortalecer seu argumento, Paulo lhes disse quantas vezes que eles sabiam que essas coisas eram verdadeiras. Subtópico 2, reputação ilibada. O apóstolo Paulo se recusou até mesmo a deixar que os tessalonicenses o apoiassem de qualquer forma, embora mais tarde tenha recebido a ajuda dos filipenses. Ele veio a Tessalônica com a intenção de dar-lhes algo de que eles precisavam desesperadamente, e ele se sustentou até que eles tivessem recebido. Todo menino judeu tinha que aprender um ofício, e o ofício de Paulo era fazer tendas. Em vez de receber oferta de seus novos convertidos, ele trabalhou longas horas durante a noite fazendo tendas. Talvez ao ouvi-lo ensinando e instruindo-os durante o dia, esses tessalonicenses notaram que as mãos de Paulo não eram as mãos cultas e macias de um homem rico que nunca havia trabalhado. Eles eram antes as mãos de um trabalhador que trabalhava duro em seu comércio. Eles sabiam que era para que ele pudesse abençoá-los e não ser um fardo para eles. Por fim, ele diz ainda, colocando de forma negativa, que não chegou a buscar fama ou status aos olhos dos homens. O versículo 6 diz, nem buscando glória dos homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos ter feito exigências como apóstolo de Cristo. Ele poderia
por sua posição e autoridade como porta-voz autorizado de Jesus, mas ele não queria nada mais para si mesmo. Ele não inclinou sua mensagem arrastando-se sobre alguns dos aspectos desagradáveis da verdade para apelar à mente popular. Ele era honesto, fiel e ministrava a eles com verdade, independentemente de ter recebido algum louvor, glória ou agradecimento. Nenhum desses motivos estava por trás de sua pregação, nem o erro, a impureza, a astúcia, a bajulação, a ganância ou a ambição. O mundo busca a verdade. Temos a palavra de Deus. Cada um de nós deve se engajar na batalha que está acontecendo ao nosso redor. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, pois fomos dotados por Deus para toda boa ação. Subtópico 3. Vida irrepreensível. A integridade está em falta nos círculos cristãos de hoje, especialmente na igreja, pelas mídias sociais, onde a vida de alguns líderes é uma bagunça. Mas ouça o que Paulo disse. Éramos santos, justos e irrepreensíveis. Santidade significa separado, destinado a um único propósito. Nesse sentido, a obstinação seria uma boa tradução. O Antigo Testamento fala da beleza da santidade, de alguém que sabe a quem pertence e está satisfeito. Muitos pensam que Paulo era egoísta, um fanfarrão, que afirmava coisas que ele não tinha o direito de reivindicar, mas sempre que fala de sua própria santidade, deixa claro que não é responsável por ela. É a graça de Deus agindo nele. Também ele era justo diante dos outros. Ele se comportou resistindo a coisas que poderiam ser mal interpretadas ou que tenderiam a enganar, né? É verdade, em Coríntios, ele escreveu que se ele bebesse vinho ou comesse carne ou ofendesse, ele não tocaria nenhum dos dois novamente. Ele era justo em seu comportamento público. Sinopse 2 da lição: o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Tópico 3. Convicção social. Subtópico 1. Bem-estar comum. Acompanhe comigo. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês e os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para seu reino e glória. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 12. Paulo genuinamente se importava com essas pessoas. Ser cristão é ter relacionamentos uns com os outros e cuidar genuinamente um dos outros. Nenhuma descrição do relacionamento entre um pastor e seu povo é tão íntima quanto a que Paulo descreveu nesses versículos. As metáforas parentais de mãe e pai revelam um amor e uma preocupação insuperáveis nas relações humanas. Como uma mãe, ele era gentil e sacrificado em seu cuidado com eles. Como um pai, guiando seus filhos em direção à maturidade. Paulo deu liderança paterna à igreja. Os princípios encorajador, consolador e exortador poderiam ser usados como uma descrição da pregação de um pastor. Todo pastor e líder de igreja deve ter uma paixão tão
terna pela palavra de Deus e pelo povo de Deus. Eles se entregaram completamente a esses cristãos sem reservas. Vivemos um tempo em que nos recusamos a nos abrir uns com os outros. Estamos distantes um dos outros, erguemos nossos muros e não deixamos as pessoas entrarem, mas isso não é o andar digno de Deus. Paulo mostrou o que significa ser cristão. Subtópico 2, dedicação altruísta. Ser um trabalhador braçal em uma cidade greco-romana era uma vida difícil para os padrões modernos e antigos. E o pensamento de que poderia não ser necessário deveria ter sido bem atraente. No entanto, abandonar o trabalho em favor de viver do trabalho dos outros é inaceitável. É impressionante que o tratamento dado por Paulo à questão em 1 Tessalonicenses seja enquadrado em termos de amor fraterno. A ideia é claramente que o amor e o respeito são essenciais nas relações cristãs e que viver da caridade dos outros desnecessariamente é desonroso e desrespeitoso com os outros. Então nós temos que ser útil. Ajude as pessoas com suas necessidades. Visitar os doentes, dê uma mão amiga de qualquer maneira que você seja capaz. Esse é um método do próprio Jesus Cristo e a igreja primitiva do Novo Testamento. Ajudar os outros quando eles estão precisando, sem esperar nada em troca, ter um impacto dinâmico na vida de todas as pessoas. A sinopse 3 da lição vai nos dizer assim: a convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Para concluir, não basta ler as escrituras, tem que deixar as escrituras ler você. Não adianta nada conhecer tantas coisas das Sagradas Escrituras se não as colocamos em prática. Pelo contrário, a própria palavra que você conhece irá condená-lo, exatamente porque você a conhece e não a coloca em prática. Esses são certamente os tempos que provam as almas dos homens. Estamos diante de tempos de grande perigo e crise, mas esses são também tempos de grandes possibilidades. É um desafio viver hoje como Paulo viveu e ministrou em sua época. Que possamos pedir ao Senhor que nos dê esta convicção. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.